Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo, vocês acompanham aqui. E quem ainda não é inscrito, vai no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve aí e ativa as notificações pra vocês não perderem nada, pra vocês não perderem nenhum vídeo e vão deixando esse likeinho, que o likeinho dá uma moral. Gente, bora pro vídeo, Tidico, bora pro vídeo, bora galera, porque temos muita coisa pra falar. Caldeirão fervendo no São Paulo, em paralelo, né, o mercado da bola rolando. São Paulo negociando vários jogadores e aí nós temos também muita denúncia, muita coisa esquisita, mas está tudo acontecendo junto e nós vamos abordar todos esses temas aqui neste vídeo de hoje. Galera, tem uma informação de mercado, né, uma especulação, uma sondagem, um interesse, uma coisa em que Gustavo Scarpa teria sido oferecido para o São Paulo. Por que não contrata, né? Eu acho um absurdo o São Paulo não ir para cima de jogadores do perfil do Gustavo Scarpa. Nós podemos apontar vários pontos negativos e vários pontos positivos, mas assim, galera, Gustavo Scarpa sabe jogar bola, Gustavo Scarpa é bom jogador. Pra mim, caberia como uma luva no São Paulo, né? Pra mim, caberia como uma luva nesse São Paulo de hoje, pra mim, chegaria jogando. Então eu acho um absurdo o São Paulo não avançar por jogadores do perfil do Gustavo Scarpa, que não é de hoje. É engraçado, né, o São Paulo. Nós já vimos no passado o São Paulo ter interesse pelo Gustavo Scarpa, aí quando tem uma conversa, uma situação de que supostamente ele teria sido oferecido, que ele poderia vir pro São Paulo, aí o São Paulo parece que não tá interessado, parece que não quer. Tá bom do jeito que tá aí, diretoria? O time tá bom? Tudo bem, nós temos outros jogadores de ataque podendo chegar no São Paulo que eu vou contar aqui pra vocês o que está acontecendo em relação a isso, mas eu adoraria de ver o Gustavo Scarpa. Pra mim é um baita de um jogador e eu acho que poderia agregar muito nesse São Paulo, principalmente de hoje, porque o Scarpa, ele é um cara que sabe jogar bola. O Scarpa ficou muito tempo no Palmeiras e eu acho que ele passou mais de um ano, eu lembro bem, foi um pouquinho mais de um ano que ele não jogava nada no Palmeiras. Por uma questão talvez de contexto, de adaptação, ele chegou a jogar de lateral esquerdo, depois ele começou a se encaixar muito naquela meia direita e ele detonou no Palmeiras. Era tipo o Rato na Copa, a posição, tá? Pra mim o Gustavo Scarpa é mais jogador que o Rato, mas ele ficava exatamente igual o Rato na Copa do Brasil em 2023, que o São Paulo foi campeão. Ele ficava tipo o Rato naquela posição do Palmeiras. Era um cara que jogava na ala direita, digamos assim, e que fazia muito facão, cortando pro meio pra ajeitar pra perna esquerda. Então o Gustavo Scarpa demorou pra se adaptar no Palmeiras. E no Atlético Mineiro já teve excelentes momentos e momentos ruins também. Então o Scarpa é um jogador que ele tem histórias diferentes, ele tem um certo período de adaptação, mas nós sabemos que é muito bom jogador. Com passagens pro Fluminense, Palmeiras, Atlético Mineiro, é um cara bom de bola, é um cara que pra mim caberia como uma luva no São Paulo, posição que nós precisamos demais, um meio atacante, um cara criador, um cara de bola parada, um cara que para a bola e pensa, é um cara que não vai se livrar da bola em qualquer circunstância. Pra mim o Gustavo Scarpa seria um jogador excelente pra chegar no São Paulo. Então aí nós temos a notícia e a informação de que ele teria sido oferecido e o São Paulo não se interessou demais. Pra mim é um verdadeiro absurdo. Pra mim seria um dos nomes que seria muito bacana de chegar agora no São Paulo. Por que o São Paulo não vai pra cima de jogadores assim, né? Tudo bem que tem a conversa com o Savarino, que eu já vou chegar aqui pra vocês e eu vou atualizando e nós vamos falando de tudo. Galera, Vila Sante, eu falei que o Vila... Vocês querem saber disso aí, né? Eu falei realmente que o Vila Sante era zagueiro, né? Falei Vila Sante zagueiro. Confundi completamente. É que teve um jogo recente que ele jogou de zagueiro pelo Grêmio. Só que é verdade, eu confundi ele com o Vidalba. Vamos por etapas. Vamos separar os jogadores fracos, os jogadores inúteis aqui. Brincadeiras à parte, galera. Confundi o Vila Sante com o Vidalba, zagueiro do Cruzeiro. Dois jogadores assim de medianos pra fracos. Dois jogadores que não interessam, não precisamos, né? Tio, por que você tá falando tudo isso? Porque eu trouxe o Vila Sante no vídeo passado, falei, né, Vila Sante zagueiro, mas realmente volante. Pode jogar de zagueiro também, é um pé duro. Vila Sante teria sido especulado no São Paulo, né?
estão falando que não tem nada, é o fake news em volta disso. Menos um inútil, né? Mas só pra corrigir pra vocês, eu confundi o Vila Sante, volante do Grêmio, com o Vidalba, zagueiro do Cruzeiro. Eu confundi. Mas é aquilo que eu falei, vamos por jogadores inúteis por vez, né? Mas tá corrigido, galera. Realmente eu confundi. E o Vila Sante, que também nem jogou muito pelo Grêmio, né? Não fez a grande carga de jogos que se esperava pelo Grêmio. Enfim, mais um meio-campista, né? Pra que isso? Estão falando, ainda bem, né? Eu não acho. Estão falando que é 100% fake news. Eu não acho que o São Paulo não esteja interessado. Essa diretoria inútil e patética e horrorosa, eu não duvidaria nada trazer mais volante, trazer mais meio-campistas. Eu não duvidaria em nada. Mas ainda bem que estão falando que isso é conversa de blog, de lugar que não tem credibilidade. Ainda bem. E eu tinha falado, já tinha trazido isso pra vocês, que não tinha nada em relação ao Vila Sante, mas tinha falado do Vila Sante zagueiro, que não é. Confundir com o Vidalba. Mas aí dá pra nós pensarmos, se o São Paulo fosse realmente sério, né, diretoria horrorosa, se o São Paulo fosse realmente sério, isso mostra que a compra, que a negociação do Danielzinho é a melhor coisa possível para esse bando de inútil, né, e desse bando dessa gentalha não trazer mais meio-campistas, uma vez que, tudo bem, tem o Pablo Maia podendo sair pro Botafogo, saiu o Luiz Gustavo, só que nós temos o Marcos Antônio, você tem, tudo bem, o Alisson não dá mais, mas até hoje, o momento que eu tô gravando esse vídeo, Pablo Maia é nosso, tem a chegada do Danielzinho. Então, meio-campistas, o São Paulo consegue. Ainda tem o Bobadilha, é verdade que pode sair, mas ainda tem o Bobadilha. Então, o São Paulo, o Alisson precisa ir embora, né? Mas o Alisson, ele já foi um cara que jogou bem. Hoje em dia eu não posso ver o Alisson pintado de ouro. Mas pra que nós vamos olhar pra jogadores do perfil, né, de Vila Sante? Ainda bem que não. Mas está corrigido, eu realmente confundi ele com o Vidalba, zagueiro, né? É aquilo que eu falei. Vamos falar de jogador ruim por etapas, né? De forma diferente. Mas sem brincadeira, galera, falando a verdade mesmo, é o que melhora a contratação do Danielzinho, né? É um cara que a gente não sabe o que vai ser no São Paulo. É óbvio que você jogar num clube de menor expressão faz toda a diferença quando você vai pra um clube da grandeza do São Paulo. O cara pode não jogar nada, assim como o Mailton não tá jogando, mas é uma contratação positiva. Por não ter grandes riscos, por ser um cara que está jogando bem, é uma contratação bacana e, além de tudo isso, nós temos que nos proteger das pessoas que querem destruir o São Paulo todos os dias de dentro pra fora. Então, se eles tivessem o mínimo de vergonha na cara, não tentaria gastar mais com jogadores, né, igual o Marlon Freitas. Pra quê? Se viesse numa troca, que o Botafogo não quer, mas a gente sabe que ia custar caro o Marlon Freitas, ia ter que dar o Ferrarese, ia ter que dar Pablo Maia, custa caro, iriam pedir vários jogadores, talvez 2 jogadores pelo Marlon Freitas. Então essa diretoria que destrói o São Paulo de dentro pra fora, vamos comemorar demais a contratação do Danielzinho, pra eles criarem vergonha na cara e não trazerem mais meio-campistas e zagueiros, para eles trazerem os atacantes, meio-atacantes, que são as posições que nós mais precisamos. É muito mais fácil você improvisar um meio-campista, um zagueiro, do que um atacante, um centroavante, um meio-atacante, um ponta. Então é mais ou menos uma... nós temos que passar por isso, né? Ficar implorando pra eles fazerem coisas boas pelo São Paulo. Então vamos comemorar demais o Danielzinho pra eles encerrarem o setor de meio campo. Caso perca realmente o Pablo Maia pro Botafogo, quem que vai trazer? Porque eu adoro o Pablo Maia. Jogar Pablo Maia, Bobadilha, o Marcos Antônio, agora tem o Danielzinho pra compor o elenco. Sempre tem o da base, tem o Hugo. Tem vários jogadores aí que o São Paulo pode trabalhar de uma certa forma no meio de campo, né? Então é absurdo, absurdo. E galera, Savarino, tudo em aberto. No momento em que eu tô gravando esse vídeo, tudo em aberto. O Savarino tem uma grande probabilidade de vir pro São Paulo. Não esfriou coisíssima nenhuma. Te digo, ele já desistiu. Ninguém tem essa informação. Já falei aqui várias vezes pra vocês. Tem pessoas tentando dar o furo, tentando ganhar na informação, na notícia, mas são as mesmas pessoas que falaram que Lucas Moura estava descartado, o Oscar estava descartado. Então eu asseguro pra vocês,
Não tem nada de Savarino distante ou descartado, ninguém sabe nada. O que nós temos é que ele está em processo de negociação. Pode vir para o São Paulo, como pode não vir. Uma pequena atualização que é muito na base do rumor, da sondagem, é que o Grêmio estaria interessado. Isso é tão fake como a questão do Vila Sante. Isso é fake na mesma proporção. Ninguém, prestem atenção, tem nenhuma informação em relação a isso. Savarino pode, do nada, aquecer demais e aparecer no São Paulo. Como pode não fechar? Mas eu vou apurando, atualizando, trazendo tudo aqui pra vocês. Savarino, acho que não precisa nem falar, né, galera? É um jogador... Não sei, eu acho ele diferente do Scarpa. O Scarpa, ele é um cara mais de distribuição, ele é um cara de mais lançamento. O Savarino, ele é um striker, né? Ele é um meio atacante, bem ofensivo, bem atacante, que pisa demais na área, e um cara com futebol completamente diferente do Scarpa. O Scarpa, ele é cadência, ele cadencia o futebol. O Savarino não, é explosão, é drible, é chute, é corrida, e joga pra frente, e ativa, e acende. Jogador que eu particularmente adoraria no São Paulo, né? Numa composição de Caleri, Lucas Moura, Ferreirinha, que a gente precisa ver se vai ficar ou não. Eu adoraria ver o Savarino no São Paulo. Acho que agregaria demais pra qualidade do ataque do São Paulo, nas movimentações mesmo do São Paulo em relação à qualidade no ataque, de diferenciar um pouquinho, pra trazer mais dinamismo pro ataque do São Paulo. Porque é aquilo que eu falei pra vocês também em outro vídeo. Falei, pô, você vê aquele Canóbio. Canóbio, ele não é nada demais tecnicamente falando, só que ele é um cara forte, ele é um cara que corre. Olha como ele tá jogando bem no Fluminense. Parece que no São Paulo não tem jogador assim. O Ferreirinha consegue um pouco, quando ele consegue correr mais que os outros, driblar, ele se machuca. Então o São Paulo não tem um cara forte igual o Canóbio, aquele Gomes do Vasco que joga demais, o Ryan. Tudo bem que o Ryan é menino novo, mas não tem esses caras. Precisaria do Savarino pra ser isso, um cara que aguenta correr, um cara saudável, um cara que acende, né? Eu acho que por essas e outras o Savarino seria uma peça muito importante nesse São Paulo de agora. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo, eu vou trazer aqui pra vocês. Não tem absolutamente nada descartado. Pelo que nós temos, o que dá pra falar aqui nesse momento é que o São Paulo tem negociações em aberto, com Savarino, Marlon Freitas, Vitinho. Por quê? Ferrarese já quase foi, né? Tá com o pé no Botafogo. Eles têm muito interesse também pelo Pablo Maia. Então, neste momento, vocês querem atualização? Está completamente tudo em aberto. Então não caiam, não caiam em mentira, em fake news, não sejam enganados, tá? Galera, Gaston Ávila muito provavelmente será zagueiro de São Paulo. Isso é patético, ridículo. Nesse momento, tudo bem encaminhado e uma grande chance do Gaston Ávila ser o próximo segundo reforço de São Paulo. Primeiro o Danielzinho, meio campista, e mais um zagueiro, né? É escroto, é patético, é nojento. Nada contra o Gaston Ávila, pra mim, bom zagueiro. Mas o histórico, né? A diretoria, a gestão, todos os dias, já falei isso aqui pra vocês, eles são os nossos verdadeiros inimigos. Só que agora não é informação, é opinião. Pra mim, a gestão, a diretoria, eles fazem de tudo pra destruir o São Paulo. Então, como é que você destrói um pouquinho mais? Trazendo mais um zagueiro de aproximadamente 22 milhões de reais. De novo, nada contra o Gaston Ávila, mas era a contratação que era pra fazer? É patético, é ridículo. São Paulo tem Arboleda, Alan Franco, Sabino, Tolói e tem o Negrutti. Negrutti, que começou como volante, jogou bem na zaga do Crespo. Para um clube que fala que tá tão falido, tão desesperado, por que não? Pra que trazer mais um zagueiro nesse valor? Por que não aproveita o próprio Negrutti? Por que não aproveita o Negrutti? Não tá em situação emergente? Traz o Negrutti. Então é patético, é ridículo. Nesse momento o São Paulo muito próximo de contratar o Gaston Ávila e não é por... Já falei isso aqui pra vocês também. Não é empréstimo. Te digo que ele vai vir por empréstimo. Não. Empréstimo com opção de compra é uma nomenclatura. Isso é o nome que falam. Gaston Ávila vindo agora pro São Paulo é uma compra parcelada para 2026. São Paulo estará comprando o Gaston Ávila. Irá a forma como eles falam é empréstimo com obrigação, com opção de compra lá na frente. Eu asseguro a vocês que o Gaston Ávila será comprado pelo São Paulo. Mais um zagueiro de 22 milhões. Toda janela tem uma compra assim.
Deu cagada lá dentro. Deu briga. Lembra o Rui Costa? A vontade do Rui Costa comprar o Juan Tressoldi por 26 milhões? Então é com isso que nós nos deparamos. Eles são os verdadeiros inimigos. Eles vão tentar destruir o São Paulo todo dia. De novo, nada contra o Gaston Ávila. Bom zagueiro, um zagueiro interessante falando nível futebol brasileiro. Pode ajudar, só que é um verdadeiro escárnio, um verdadeiro absurdo os moldes da negociação, da contratação e da posição. Mais uma vez que o São Paulo quer contratar, mediante a todo o contexto que fala que tá falido, que não tem mais pra onde fugir, que não tem mais pra onde correr. É absolutamente patético. E galera, tá rolando investigação criminal, polícia, estão investigando os conselheiros, uma verdadeira vergonha. Essa gente que eu tenho nojo, destruindo o São Paulo todos os dias. Eu espero que o Ministério Público, a Polícia Civil, Militar, qualquer um, eu espero que entrem. Eu espero que verifiquem todos os contratos, que verifiquem todas as conversas, que verifiquem todos os camarotes. Eu espero que eles olhem tudo que está lá dentro para ver realmente o que está acontecendo no São Paulo. Porque o que eu acho que está acontecendo, eu não posso falar. O que a gente tem uma ideia, né? O que a gente imagina que está realmente acontecendo no São Paulo, nós não podemos falar. Então eu espero do fundo do meu coração que tenha cada vez mais investigações, que olhem todos os documentos, todo o papel, todo o comprovante, tudo que acontece no São Paulo Futebol Clube, porque eu não posso nem falar o que eu acho aqui. E eu não posso. Não dá pra eu falar o que eu acho do Júlio Casares, do Márcio Cardomagno, do Dedé, da Mara Casares, do Douglas Schwartzman, do Rui Costa. Eu não posso falar. E muitos outros, né? Belmonte e muitos outros. Eu simplesmente não posso chegar aqui e falar o que eu acho realmente de tudo isso, porque não dá. Vocês sabem que não dá. Mas eu espero do fundo do meu coração. É vergonhoso chegar nisso, né? É uma vergonha pro clube, mas eu espero que o Ministério Público, que a Polícia Civil, que investigue tudo, cada grampo, cada clips do São Paulo, cada papel, cada pedacinho de papel, cada folha, cada contrato, cada camarote, cada WhatsApp, cada conversa, pra ver se acontece realmente alguma coisa de bom no São Paulo e essa gentalha suma de uma vez por todas. Mas, vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou apurando, trazendo tudo aqui pra vocês em tempo real. O vídeo aí foi, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.